Fala galera, meu nome é Murilo, aqui do canal Improvisando Cinema, e hoje eu vim aqui num vídeo sozinho para falar uma das obras mais importantes que mais influenciaram em toda a cultura pop. Sim, hoje vamos falar sobre Duna. Bom galera, antes de começar, já curta aqui o vídeo, quem não é inscrito no canal já se inscreve, isso ajuda muito a gente aqui, e a resposta de vocês é sempre válida, beleza? Valeu. Por onde começar a falar sobre essa obra que tem mais de 50 anos desde o seu lançamento, né? O Duna é um livro lançado em 1965, escrito pelo Herbert. Não esse Herbert aqui, e sim Frank Herbert. Frank Herbert, ele era um jornalista de pequenos artigos, né? E nos anos 50 ele começou a escrever romances. Foi unindo esses dois trabalhos que ele tinha, né, como escritor. Ele fez uma pesquisa sobre as dunas de Oregon, lá nos Estados Unidos, para fazer um artigo, né, no jornal para onde ele escrevia. Mas quando ele voltou com a pesquisa que ele fez, ele pesquisou tanta coisa, que ele pensou, não, eu não posso simplesmente escrever um artigo sobre isso, eu quero escrever um livro sobre isso, eu quero fazer mais coisas sobre isso que eu pesquisei. E galera, ele tinha um material gigantesco de toda a pesquisa que ele fez, né? Bom, o artigo nunca foi lançado, né? Mas toda a sua pesquisa serviu como base para o que viria a ser o Duna. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands. E durante 6 anos de pesquisa e escrita, Duna finalmente é lançado, né? Logo nos anos seguintes, Duna faturou prêmio atrás de prêmios de literatura. Apesar de não ter feito um grande sucesso com o público de primeira, nos seus primeiros anos, Duna ao longo dos anos se tornou um grande best-seller e hoje em dia é a ficção científica mais vendida da história. They're picking my family off one by one. Let's fight like demons. Mas vamos lá, eu tô aqui falando aqui sobre Duna, sobre o livro, sobre o autor, né? Mas, Murilo, o que é Duna? O que Duna é? Por que tem naquela história que é tão importante assim, foi tão impactante? Duna, ele vem pra época, né? Ele vem meio que na contramão das outras histórias de ficção científica da época, né? Frank Herbert, ele foi um dos primeiros a colocar a ecologia do universo como um tema meio que principal na história, né? Não era só uma ação ou uma aventura, tinha toda uma preocupação ali com a ambientação que ela se envolve, né? Cada detalhe ali, cada ambiente ali é importante na história. Mas vamos lá, o que Duna, o que tem a ver com isso, né? Sem dar muito spoiler, eu vou tentar falar um pouco sobre a história aqui. Duna, a história toda, ela é em volta do protagonista do livro, Paul Atreides, que ele é mais ou menos como se fosse um Luke Skywalker ali, só que de Duna. Lembrando que o Luke Skywalker também é muito inspirado no Paul Atreides, né, de Duna. Então ele é o protagonista da história, né, o Paul, e ele é o grande herói dessa história toda, né. Tem todo um lance ali com ele. Duna é como se fosse um Game of Thrones, assim, né, porque existe um grande império na galáxia, né, não é o Império Galáctico do Star Wars, mas é um grande império que ele controla planetas, regiões, e ele deixa pequenas casas nobres, né, famílias nobres, para controlar esses sistemas, mas tudo sob o comando desse império. E a história meio que começa quando a família do Paul, a família Atreides, ela é designada a cuidar do planeta de Arrakis, que é o planeta apelidado na história de Duna. E por que é um lance assim deles ir lá nesse planeta? Esse planeta, que é o planeta Duna, né, que é o planeta Arrakis, ele tem uma fonte que é o petróleo de Duna, assim, né, que é o melange. O melange é praticamente o petróleo de Duna. Tudo na galáxia é feito com melange. Então é um planeta super importante para ser cuidado e ser tratado ali, né? E por ser o petróleo do universo de Duna, dá para se imaginar que existe muita briga política, né? E guerras por causa dessa substância, que é o melange. Então a família do Paul, ela acaba entrando ali numa história muito maior, que envolve muito mais coisa, que ela nem imagina o que tá esperando lá em Duna. E nesse caminho até Duna, né? Até mesmo quando ele chega em Duna, o Paul, ele tem visões e sentimentos sobre alguma coisa importante ali que ele tá sentindo que pode acontecer ali, né, nesse novo planeta, e ele começa a ficar preocupado, ao mesmo tempo questionando o que tá acontecendo, o que vai acontecer. Bom, esse é o começo de Duna, é o que dá o pontapé inicial para toda a história que vai desenvolver. E por que Duna foi tão impactante assim pra época, né? Assim como várias histórias, né, ela pega muito referência do seu tempo. Então ali você vai ter que encontrar referência do próprio petróleo, ali você vai encontrar referência do movimento hippie crescendo, você vai encontrar referência de várias e várias coisas da época, e que até hoje a gente tem ainda algumas referências dela, né? O livro de Duna, ele é muito atual e muito importante e muito influente para outras histórias que vieram depois. Você quer um exemplo mesmo? Star Wars. Star Wars tem várias referências ali de várias coisas, principalmente na cultura japonesa, nas obras japonesas, né? Os filmes japoneses inspiraram muito o George Lucas a fazer Star Wars, mas digamos que não existiria Tatooine se não existisse Duna.
Assim como O Senhor dos Anéis está para a fantasia, né, Duna está para a ficção científica. Depois desse sucesso do lançamento do filme, era de se pensar que alguém ia querer levar essa história para o cinema. Foi por isso que veio um diretor chileno com uma ideia de levar Duna para o cinema. Em 1975, Alejandro Jodorowsky tentou fazer o maior filme da história. E galera, não é exagero não, o cara não queria fazer só um filme, ele queria fazer uma experiência. Quando você fosse assistir. Como que quando você estivesse assistindo Duna, você praticamente estaria usando uma droga, porque aquele filme iria expandir sua cabeça e iria mudar a sociedade na época. Mas Jodorowsky não foi sozinho nessa, não. Pra criar essa grande experiência que ele queria criar, ele reuniu o que ele chamou de os seus guerreiros espirituais. Quem são eles? Bom, um dos primeiros aí é o Moebius, quadrinista francês mega famoso e mega talentoso, que participou de outras produções de filmes. Salvador Dalí, ele ia atuar em Duna. Ele ia ser um dos atores ali. Para a época, Salvador Dalí ia ser o maior cachê da história de Hollywood, para a época. O grande diretor e também ator e radialista também, isso aí fez de tudo, Orson Welles, também iria atuar no filme, pelo menos era o que o Jodorowsky queria que o Orson Welles atuasse no filme. Pra um filme maluco desse aí, como ele queria, com drogas, muito louco, tinha que chamar um astro do rock, e o astro do rock escolhido foi Mick Jagger. Mick Jagger também iria atuar no filme. Não sei como que ia ser o Mick Jagger atuando ali, mas pra fazer a trilha sonora do filme inteiro, o Jodorowsky convidou a banda Pink Floyd. Pink Floyd, ele tinha acabado de lançar o álbum Dark Side of the Moon, que foi um sucesso pra época, até hoje é um dos álbuns mais reverenciados da história do rock. E o Pink Floyd combina um pouco com a atmosfera que ele queria trazer pro filme. Olha, esse filme ia ser bem... Nossa... Mas se fosse destacar desses guerreiros espirituais, que eram, desculpa que eu vou ter que ler aqui, Dan O'Brien e H.R. Giger. Por que esses dois? Porque logo depois desse projeto Duna, o Dan O'Brien, né, ele estava num período muito ruim da vida dele, ele estava praticamente falido. E foi nesse momento que ele criou um roteiro que uns anos depois iria se tornar um clássico de terror de ficção científica. Simplesmente escreveu o roteiro de Alien. E quando eles foram fazer o filme do Alien, o Dan O'Brien convidou o H.R. Giger para desenhar a criatura, o Xenomorfo, né, o Alien do filme do Alien. Mas se você vê em algumas artes que foi feita ali pro filme do Duna, né, do Jodorowsky, tem um pouco já de Alien ali, tem umas naves que tinham uma cabeça ali do Alien já. Referências culturais nasceram dali, do filme de Duna. Bom, galera, infelizmente, ou felizmente, não sei, né? O filme do Jodorowsky não foi realizado, não saiu do papel, apesar de ter reunido grandes nomes, né, para a produção, e ter feito storyboards, desenhos, roteiro estava pronto, estava tudo montado já. Infelizmente o filme era muito caro para ser feito na época, então ninguém investiu, o projeto foi ladeira abaixo. Is an art more than an industry. I want to create a profit. Michel Seydoux say to me, I want to produce you. What do you want to do? I say, Dune. Mas, nos anos 80, Duna ganharia uma versão para o cinema, né? Finalmente. Só que dessa vez foi com um jovem e estreante diretor, David Lynch, que depois iria ficar bastante famoso com filmes como Cidade dos Sonhos e o seriado Twin Peaks. E o Lynch, ele era uma descoberta ali de Hollywood, né? Um dos novos diretores ali de Hollywood. Ele chegou a recusar a proposta de George Lucas de dirigir o episódio 6, né? De Star Wars, né? O Retorno de Jedi. E mesmo Lynch recusando a proposta do George Lucas de dirigir o episódio 6 de Star Wars, ele aceitou o desafio de levar Duna para o cinema. A spectacular journey through the wonders of space. Bom, e lógico, com uma produção bem menor do que o Jodorowsky tinha imaginado para o Duna, o filme de Lynch estreou no cinema em 1984, e até sendo bem fiel visualmente, né, ao livro de Duna, a história meio que ficou chata. Esse ficou. Então, não é que o filme seja ruim, mas é que não foi uma boa adaptação para o cinema, sabe? E o problema é que eu acho que foi pouco tempo de filme para o que a história de Duna representa, né? Para o que o conteúdo de Duna tem no livro. O filme acabou sendo um flop total, mas o filme ganhou um ponto, porque o próprio Frank Herbert, ele acabou gostando do filme, né? Gostando do que ele viu ali na obra. Só que dessa vez não tinha o Mick Jagger, mas sim tinha um outro vocalista de um power trio muito famoso na época. Não é o Paralamas do Sucesso, gente. Esquece o Paralamas do Sucesso. É sim o Sting, da banda The Police. Mas mesmo com a primeira tentativa, que foi um fracasso,
mesmo com a segunda tentativa que foi para o cinema, mas não ganhou a repercussão que talvez eles queriam, Hollywood e Duna são brasileiros e eles não desistem. Começo ali dos anos 2000, né, foi confirmado que estavam ali planejando trazer Duna de novo para o cinema. Só não sabia quando nem como. Foi então que em 2016 a produção foi confirmada, Duna iria voltar para o cinema. E não foi só isso, logo no ano seguinte, 2017, Duna ganhou o seu novo diretor. Dessa vez, Denis Villeneuve iria assumir a produção, que dirigiu filmes como A Chegada e o mais recente, Blade Runner 2049. Lembrando que o Villeneuve já tem uma carreira de vários filmes e, sem exagerar, galera, todos eles muito bons. Procurem assistir todos os filmes dele. Então, galera, depois de tudo isso aí, toda essa história, dá pra ver ali que o filme que vai estrear agora no cinema tem que receber uma certa importância, porque é uma história que na literatura deu super certo, que em Hollywood, apesar dos seus altos e baixos, teve a sua influência ali. Só pelos trailers que já saiu, dá pra ver que o Villeneuve não poupou dinheiro, não poupou esforços, ele quis colocar tudo que ele podia ali. É um grande investimento da Warner, porque ela pensa em Duna como se fosse um novo Senhor dos Anéis, né? Só que dessa vez pra ficção científica. Então, um grande investimento. E você vê por isso, pelas imagens, né, que o trailer já traz, e pelo elenco, porque no elenco nós temos um protagonista como o Paul, né? O Paul Atreides. Quem vai interpretar o Paul é o Timothée Chalamet, que é um novo queridinho de Hollywood, que todo mundo quer trabalhar com ele. Ele vai estar em vários filmes, só esse ano mesmo, ele vai estar nos 500 filmes. Ele mesmo já falou que Duna é o grande projeto dele como ator, né? E que ele ficou muito ansioso para fazer, e quando fez ele quis fazer o seu melhor. Ao lado dele está a Zendaya, que na minha opinião hoje é a grande nova estrela assim de Hollywood, né? Ela tá também em vários filmes, tá no filme do Homem-Aranha, por exemplo, tá ganhando outros papéis, né? Pra quem assistiu a série dela da HBO, Euphoria, sabe que ela é uma excelente atriz. Também teremos o Thanos, gente, o Thanos. Josh Brolin, que interpretou o Thanos nos últimos filmes dos Vingadores, está no filme também. Rodrigo Lombardi também está no filme. Não, gente, não é o Rodrigo Lombardi, não. É o Oscar Isaac, mas aqui... que além de estar em Duna, ele já participou de X-Men, ele foi recentemente o Paul Dameron, né, da última trilogia de Star Wars, Rebecca Ferguson, acho que é assim, Ferguson, não sei como é que se pronuncia isso, e hoje em dia dá pra se dizer que ela divide ali o protagonismo com Tom Cruise em Missão Impossível. E pra finalizar também alguns nomes do elenco, temos ele, galera, cara que provou que consegue falar com golfinhos e ser da hora, estamos falando dele, Jason Momoa. E também o Villeneuve já confirmou que ele pensa em 3 filmes, né, até agora só foi anunciado o primeiro filme, né, que é o que vai estrear agora, mas ele pensou em 3 filmes, né, porque ele vê que Duna não pode ser só um filme, é uma história muito ampla e muito grande para ser só um filme. Então, galera, vamos lá no cinema, vamos assistir Duna. Tenho certeza que vai ser uma grande experiência, porque o Denis Villeneuve brigou para esse filme, tá no cinema, tá só no cinema, tá meio que prometendo uma grande experiência ali em tela grande. Eu estou muito ansioso pra ver, porque, cara, talvez pode ser uma chance da gente ver um Senhor dos Anéis da ficção científica, sabe? Começar uma nova aventura no cinema. Então é uma grande oportunidade da gente ter essa experiência no cinema. Duna inspirou várias outras grandes histórias. Tem muita coisa ali envolvida para esse grande filme. Sentimentos ali, para quem já leu o livro, para quem não leu o livro, mas conhece Duna, para quem quer conhecer, para quem não conhece e vai no cinema. Eu tenho certeza que vai ser uma grande experiência. E eu vou assistir Duna, vai ser a minha volta ao cinema. Eu escolhi esperar. Se eu vou voltar aí no cinema, tem que ser em grande estilo, e eu escolhi Duna. Vai ser essa minha volta ao cinema, né? Eu espero que tudo dê certo, eu espero que eu já esteja lá assistindo o filme. Eu quero sentir o impacto de Duna e desse filme e do cinema e tudo de volta ao normal. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado mesmo por vocês terem assistido. Esse vídeo já é um dos vídeos mais importantes aqui do canal, já, né? Já curta aí o vídeo aí, se inscreve aí no canal, por favor. E comente aí embaixo, já conhecia Duna, não conhecia, quer conhecer, quer ir no cinema, assistir Duna agora, né? É isso, esse foi o vídeo de hoje, beleza? Valeu, galera, até mais.